Quais são os critérios de correção da prova discursiva? Nesse vídeo eu vou te mostrar onde você pode ganhar ou perder pontos em cada questão. E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Eu sou a Amanda, do Polícia Civil Estudos, lá no Instagram. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é feita a correção da prova discursiva, quais são os critérios que são levados em consideração pelo avaliador na hora de conferir a sua prova discursiva. E vou também trazer um espelho de correção de uma prova discursiva do último concurso da Polícia Civil de São Paulo, do ano 2022, para a gente ver como que é feita essa distribuição de pontos por cada questão, a somatória dos pontos e também os eventuais descontos que existem na correção. Então, antes de qualquer coisa, é muito importante a gente voltar ao edital para ter o máximo possível de informações de como será feita a correção da nossa prova discursiva. Eu separei aqui no edital o trecho, a subseção específica que trata desse assunto e alguns trechos importantes que vão aí dar pra gente uma noção do que vai ser levado em conta na hora de fazer essa correção. Então aqui na subseção 1, que trata da prova escrita, tá falando da data e tudo, isso aí a gente já sabe. As partes mais interessantes e importantes estão aqui. A primeira parte importante é essa aqui, ó, que pede para você escrever de forma legível, com uma grafia legível, dizendo que não tem que prejudicar a compreensão do seu texto. Então, se você não tiver uma grafia que seja legível pelo examinador, pelo corretor da sua prova, você pode perder essa questão por ele não ter entendido o que você escreveu ali, porque a prova ela é feita com a caneta preta, né, esferográfica, e também com a letra manuscrita. Então, você vai escrever à mão, obviamente, a sua grafia tem que ser feita de forma legível, o examinador consiga entender o que você escreveu ali, para você poder ser avaliado corretamente. Seguindo aqui, o outro item, o candidato deverá responder cada uma das questões em campo próprio do caderno de respostas. Quem fez a prova lembra que tinha um campo para rascunho e um campo de resposta definitiva. Então, na hora de corrigir a sua prova, o único campo que vai ser considerado da sua prova é esse que está com a sua resposta definitiva. Nenhum outro campo vai ser considerado. Como a gente está vendo aqui embaixo, ó. O campo reservado para a resposta definitiva será o único válido para a avaliação. Então, não fiquem preocupados aí no que vocês escreveram no rascunho, etc. Isso vai ser desconsiderado. Aqui a parte mais importante do edital no que se refere à correção da prova mesmo, propriamente dita. Ele trata da avaliação, quais são os critérios que vão ser levados em conta ou não para essa correção. Então aqui, subseção 2, avaliação da prova escrita. Então a prova vai ser corrigida pela VUNESP e vai ser avaliada na escala de 0 a 100 pontos, atribuindo-se até 25 pontos para cada questão. Você vai tirar uma nota entre 0 e 100, sendo 25 pontos para cada questão, são 4 questões, e a prova não é avaliada por módulos, tá? Então lembrando que você pode zerar uma das questões, ou até duas, caso você gabarite as outras duas. Então você pode zerar algumas das questões, desde que você faça 50 pontos no total da prova. Então você vai somar os pontos de cada uma das 4 questões. Essa somatória tem que dar 50 ou mais pontos para você ser considerado aprovado na prova discursiva. Na avaliação de cada questão da prova escrita serão considerados os critérios a seguir. Então, pessoal, isso aqui é a parte mais importante que diz o que vai ser considerado na sua resposta para te atribuir ali os respectivos pontos. Então, o primeiro item aqui, conhecimento do conteúdo abordado, pontuação até 25 pontos. Nesse item aqui, que se refere ao conteúdo técnico, né, a sua resposta ali propriamente dita, ela vai te conceder pontos, você vai ganhar pontos de 0 a 25 por cada acerto. E quantos são esses pontos? Isso aí vai depender do quão próximo a sua resposta vai estar em relação ao espelho de correção da prova que o examinador vai estar usando no momento em que corrigir a sua prova. Então, o quão próximo você chegar desse espelho, mais pontos você vai fazer por questão, no limite de 25 pontos por cada questão. E também o outro critério levado em consideração aqui para sua avaliação é o domínio da norma culta, coesão e coerência textual. Então, sim, a parte de escrita de português importa muito, né? Então isso vai ser também analisado na sua resposta, não só o conhecimento técnico, mas de que forma você consegue organizar as suas ideias, o seu conhecimento e colocar isso em forma de texto, né? Então isso aí também vai ser considerado na prova. A gente vai ver no espelho de discursiva do candidato aqui daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês como isso é avaliado, sim, e esses erros de português podem acarretar eventuais perdas de pontos em cada questão. Então, prosseguindo aqui, no aspecto da coesão, serão considerados aspectos negativos, as quebras entre frases, parágrafos, emprego inadequado e recursos coesivos, e na questão de coerência, vai ser observada além da pertinência dos argumentos mobilizados, a defesa do ponto de vista, a capacidade do candidato de encadear as ideias de maneira lógica e coerente,
né, o que é chamado de progressão textual, e serão considerados aspectos negativos a presença de contradições entre as ideias, a falta de partes, da macroestrutura dissertativa, a falta de desenvolvimento das ideias ou a presença de conclusões decorrentes de que foi previamente exposto. Então, a parte de como você desenvolve o seu texto também vai ser avaliada na hora da sua prova discursiva ser corrigida. Não só a sua parte técnica, o seu conhecimento, mas também essa parte de coesão e coerência. Então, será atribuída a nota 0, ou seja, não vai pontuar quando o candidato apresentar a resposta inadequada à questão proposta, ainda que possível, mas que não coadune de forma imediata a proposta apresentada. Ou apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, marca, informação não pertinente ao caso proposto ou qualquer outra informação que possa permitir a identificação do candidato. Então, você não deve se identificar em nenhum momento no espaço atribuído para você colocar a sua resposta definitiva. Se você se identificar, né, nesse espaço, você vai ter a sua questão zerada. Você não vai conseguir pontuar nessa questão. Ou também apresentar a resposta em branco, obviamente, porque se você não coloca informações, não tem como você pontuar. Também letra ilegível e incompreensível. Novamente, aqui o edital está trazendo a questão da letra legível e compreensível. Então, se você escreveu ele de uma forma que o examinador não consiga compreender o seu texto, você não vai pontuar nessa questão. Outro aspecto importante aqui é a parte que fala sobre o que vai ser desconsiderado da sua prova, do seu texto. Será considerado como não escrito o texto ou trecho que estiver rasurado. Muita gente tem dúvida sobre isso, me pergunta, eu rasurei uma palavra e etc. O que acontece? Você não perde a questão inteira. O que acontece é que esse item, essa palavra ou esse espaço que estiver rasurado, ele vai ser considerado como não escrito. Então, é como se não tivesse ali, né? O ideal é, se você precisar rasurar, é você rasurar e em seguida você escrever novamente a palavra que você gostaria de ter escrito na palavra que você rasurou. Porque o que é rasurado, ele é desconsiderado para fins de avaliação. Prosseguindo aqui, será considerado aprovado na prova escrita o candidato que obtiver a nota mínima igual ou superior a 50 pontos. Como eu expliquei ali anteriormente, né? Você precisa somar 50 ou mais pontos nas 4 questões. Não é por módulo, não é por matéria. Então, esses são os itens aqui mais importantes sobre a prova discursiva. Principalmente a questão técnica, responder ao que foi perguntado, né? O conhecimento técnico, a sua organização textual, o aspecto de coesão, de coerência, ter um texto compreensível e a questão da rasura também, que ela não faz você perder pontos, ela vai ser desconsiderada a sua rasura e o recomendado é que você escreva novamente a palavra em seguida. Então, usando aqui esses aspectos, dá pra gente ter uma ideia de como a correção da prova discursiva é feita, principalmente no que se refere aos itens de cada questão. Então, eu trouxe aqui a polêmica questão 1 de português, né, que foi da prova de investigador, concurso 2023 da Polícia Civil de São Paulo. Essa questão aqui é uma questão que ela foi dividida em 4 partes. A primeira parte é a pergunta número 1 e as outras partes são a pergunta número 2, que é dividida em 3 itens. Então, aqui, os 25 pontos dessa questão, eles vão ser distribuídos por essas 4 partes. Pergunta número 1 e as 3 partes da pergunta número 2. Eu não sei te dizer, ninguém sabe quanto vale cada parte dessa aqui, né? Se essas 4 partes têm pesos iguais ou se não. Então, aqui só dá para saber que os 25 pontos da questão de português, eles vão ser divididos por essas 4 partes. Pergunta 1 e as 3 partes da pergunta 2. Então, a cada partezinha dessa aqui, você vai pontuar de acordo com a pontuação atribuída para cada parte dessa, com o limite de 25 pontos, que é o limite por questão. Então, a gente está vendo agora o espelho de uma prova escrita, né, discursiva, de um candidato do último concurso de investigador, do anterior que teve, 2022, gentilmente me cedeu aqui esse espelho de prova, esse detalhamento, para a gente ver como que a VUNESP faz a pontuação das partes de cada questão. Então, como eu disse aqui, não dá para saber exatamente quanto vale cada parte na nossa prova, mas nesse espelho aqui dá para ter uma ideia. Então, vamos lá. Aqui é a questão 1, provavelmente de língua portuguesa, como foi a nossa. Então, essa questão 1, como as outras 3, vale 25 pontos. Esses pontos vão ser divididos aqui por essas 4 partes. Parte 1, ele pontuou 2 pontos. Na parte 2, ele fez 20 pontos. Na parte 3, ele não pontuou. Na parte 4, ele teve um desconto de 0,250. Lembra que eu falei com vocês ainda agora sobre o item do edital que prevê um desconto para os erros de português, de coesão e de coerência? Aqui está aparecendo esse desconto. Ó. O colega sofreu esse desconto, provavelmente por algum erro de língua portuguesa. Então, as questões são avaliadas separadamente e aqui as partes onde você consegue pontuar. Então, quando você tem na sua prova os itens que constam no espelho do examinador, você vai pontuar. Se você tiver erro, você vai perder pontos. E se você não atender ao espelho que foi pedido, você vai deixar de pontuar. Então, tem uma diferença entre ganhar pontos, deixar de pontuar e perder pontos. É importante que vocês entendam isso. São 3 coisas diferentes, né?
não atendeu aos critérios, não pontuou, ou teve a prova rasurada e não consertou, ou a letra não estava legível no item 3, então tudo isso pode ter justificado aqui o fato dele não ter pontuado, mas isso não faz perder. O que faz perder são os erros de português. Quando você não atende ao que foi pedido, você deixa de pontuar. Então aqui na questão 1, ele fez 21,750. Esses pontos aqui são a somatória das partes da questão 1, que são a parte 1, que ele fez 2 pontos, a parte 2, que ele fez 20 pontos, a parte 3, que ele não pontuou, e a parte 4, onde ele foi descontado aqui, provavelmente por um erro. E assim você consegue ver aqui que isso se repete para as outras questões. Então a nota na questão 2, ele pontuou 25 pontos, ele fez o máximo possível de pontos aqui. Então ele atendeu a todos os critérios de todas as partes da questão 2. Tá vendo? Essa questão 2 aqui, ela foi dividida em 7 partes. Eu mostrei agora para vocês o exemplo da prova de português de investigador, onde a gente tinha 4 partes de avaliação. Vai ficar parecida com essa aqui, ó, 4 partes. Essa questão aqui do concurso passado, 2022, ela foi dividida em 7 partes, uma mesma questão. Isso quer dizer que os 25 pontos foram divididos em 7 partes. Então, cada parte que você atende, você vai pontuando e chegando mais perto dos 25. E assim vai seguindo, tá? Aqui a nota da questão 3 não dá pra ver, porque o site da FUNESP projeta esse balãozinho aqui em cima, mas dá pra ver aqui quantas pontuações ele fez em cada parte. Então, questão 3, parte 1, ele fez 5. Questão 3, a parte 2, ele fez 5. Questão 3, parte 3, ele não pontuou. Questão 3, parte 4, 5 pontos. Questão 3, parte 5, 5 pontos. E na parte 6, ele não pontuou. Então, dá pra contar aqui, ó, 5, 10, 15, 20. Ele fez 20 pontos nessa questão 3, que foi a somatória das partes que ele pontuou. Beleza? Então, é assim, ó. Aqui tá só o finalzinho, ficou cortado aqui embaixo, mas ficou só o finalzinho. A nota que ele teve na questão 4 foi 12,500. Então, na questão 1, ele fez 21,750. Na questão 2, ele fez 25. Na questão 3, ele fez 20, que tá aqui atrás. E na questão 4, ele fez 12,500. A nota dele no total foi 79,250. Então, ele só teve um desconto aqui de erro de português, que a gente pode ver. Ele não teve nenhum desconto nas outras questões, como aparece aqui. Então, fica assim, pessoal. É interessante a gente ver, porque eu tô recebendo muitos directs, pessoa falando, mas a letra A da questão de criminologia eu não sabia responder, eu deixei em branco, etc. Isso vai fazer eu zerar a questão? Não necessariamente. Como a gente pode ver aqui, uma questão, ela é dividida em partes, e cada parte tem o seu valor atribuído. Então, ainda que você tenha deixado em branco uma das partes, como o colega aqui deixou, ele não deixou de pontuar na questão por causa disso, visto que ele atendeu outros critérios de outras partes da mesma questão. Espero que isso tenha ficado claro aí para vocês e ajudado a vocês entenderem como é que funciona a correção de uma prova discursiva. Ela é dividida em várias partes e no final você tem a somatória do que você conseguiu atender e o desconto dos seus eventuais erros segundo os critérios que estão previstos lá no edital que eu mostrei para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender como é que funciona a correção da prova discursiva. Te convido a se inscrever aqui no canal, eu estou regularmente postando vídeos sobre o concurso da Polícia Civil de São Paulo, que é o concurso do qual eu estou participando nesse momento. Eu concorri para o cargo de investigador da região da capital. Também quero te convidar a me seguir lá no Instagram, onde eu posto dicas de estudos, de desenvolvimento, acompanhamento também dos concursos de polícias civis, não só de São Paulo, como de outros estados, e a gente troca uma ideia por lá também. E te falar sobre cupom de desconto, que eu estou junto ao material do Concurseiro Pro. É um PDF com todas as questões da prova oral do último concurso de 2022. Eu estou usando esse material para estudar para minha prova oral. Material muito completo, tem todas as disciplinas que terão na nossa prova. Todas as questões vêm com gabarito. Os gabaritos funcionam como resumo das questões, então se você errar a questão, você pode olhar no gabarito, um resumo para você refrescar sua memória e relembrar. E eu tô com um cupom para você adquirir esse material. O cupom é Bora Pertencer. Você coloca o cupom lá no link da compra. O link tá aqui na descrição desse vídeo e também na bio do meu Instagram. É só você inserir esse cupom que você vai ter 10% de desconto. Tem PDF para todos os cargos: investigador, escrivão, perito e médico legista. Dependendo do cargo que você fez, você pode adquirir lá o seu material super atualizado com as questões do último concurso e já ir se preparando para a nossa prova oral. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Então é isso e bora pertencer!